Olá, sejam bem-vindos a mais uma de nossas conversas. Conversas que têm como objetivo melhorar a sua relação com o seu filho e ajudá-lo também a torná-lo mais preparado para os desafios que ele vai encontrar ao longo da vida. Meu nome é Neto, sou educador, pai de 2 filhos, do Joaquim e da Malu, biólogo e com mais de 20 anos de experiência em educação infantil, ou seja, tenho ótimas histórias para contar para vocês. E o tema de hoje é como escolher o melhor esporte para o seu filho e uma lista com os meus 5 favoritos. A gente já teve aqui diversas conversas sobre a importância absoluta dessa fase da primeira infância, da educação infantil. É nesse momento que as crianças estão mais propensas a desenvolver um maior número de habilidades que vão ajudá-las hoje e para o resto da sua vida. E uma das ferramentas mais incríveis para colaborar com esse desenvolvimento, com a educação das crianças, é o esporte. É durante essa fase, até os 6 anos, que a criança está mais propensa a desenvolver e aprender diferentes movimentos e habilidades que vão contribuir para o desenvolvimento da coordenação motora e da sua consciência corporal. A mobilidade da criança evolui de uma maneira muito significativa e ela passa a interagir de uma forma muito mais ativa com o ambiente e com seus colegas e amigos. As crianças que praticam esporte com frequência costumam apresentar também uma saúde, de uma maneira geral, muito mais robusta, uma evolução na capacidade respiratória, um melhor desenvolvimento muscular e um fortalecimento do seu sistema ósseo, além de um melhor controle do consumo e gastos de calorias e um aumento da produção de energia de uma maneira geral. Dessa forma, o esporte funciona também como uma prevenção para uma série de doenças, principalmente respiratórias, cardiovasculares e também problemas relacionados ao excesso de peso, cada vez mais comuns nesse mundo tão digitalizado. O esporte contribui também de uma maneira muito interessante para o desenvolvimento social das crianças, principalmente aquelas um pouco mais tímidas ou que têm dificuldade em realizar trabalhos em grupo. Os esportes coletivos, de uma maneira geral, têm uma contribuição ainda mais eficiente nesse aspecto, mas os esportes individuais, cada um à sua maneira, também conseguem contribuir para esse desenvolvimento social. As crianças que praticam esportes apresentam também uma inteligência emocional muito acima da média. Elas aprendem na prática, no dia a dia e na rotina da sua atividade esportiva a reconhecer as suas limitações, os seus pontos positivos. Elas precisam aprender também a lidar com suas frustrações, como uma derrota num jogo, por exemplo. Aprendem a diferenciar as diferentes habilidades dos colegas, assim como trabalhar em equipe e cooperando. E é muito interessante porque esse desenvolvimento social ele extrapola o esporte. A criança aprende ali no meio esportivo, mas leva esse aprendizado para todas as áreas da sua vida. Os diferentes esportes contribuem de maneiras diferentes para o desenvolvimento de cada uma dessas habilidades que a gente mencionou agora. Mas eu vou apresentar aqui para vocês agora os 5 esportes que eu considero os melhores esportes que a gente pode oferecer para os nossos filhos pequenos. Vamos à lista. Judô. O judô é um super esporte recomendado para crianças a partir dos seus 3 ou 4 anos. Ele desenvolve uma série de habilidades físicas e de coordenação motora. O judô desenvolve também, de uma maneira muito interessante, a concentração, a força, o equilíbrio, a velocidade e a flexibilidade da criança. Mas essas, ao meu ver, não são as maiores contribuições que o judô oferece para a criança. Ele trabalha, como poucos esportes, o respeito, a disciplina, a tolerância e a resiliência. Em um ambiente adequado e seguro, a criança aprende a lidar com problemas e frustrações. Imagine uma criança de 4 anos fazendo uma aula de judô pela primeira vez. De repente ela está ali num exercício, é derrubada por um colega da mesma idade e tem seu rosto prensado no chão. E a criança tem que lidar com aquilo. Em outros ambientes
é muito difícil que a criança consiga lidar de uma maneira confortável e segura com esse tipo de situação. Mas o judô é perfeito para esse trabalho. Eles aprendem que em alguns momentos eles vão encontrar crianças mais habilidosas, em outros momentos menos habilidosas, e sempre aprendem a respeitar esses adversários ou colegas. Outra grande contribuição que o judô oferece, especialmente para crianças pequenas, é aprender a cair. A partir de diferentes movimentos e exercícios, a criança aprende, em diferentes posições, a cair da forma mais tranquila e segura possível, evitando ao máximo se machucar. É ou não é um aprendizado fundamental para crianças e para a nossa vida toda? Uma outra contribuição que o judô oferece para os pequenos praticantes é uma mudança de postura. Você percebe quando a criança é judoca já há algum tempo, porque ela tem uma postura física muito correta e também uma serenidade, uma autoconfiança muito interessante que vai ajudá-lo por toda a vida. Uma outra característica é que, pelo menos aqui no Paraná, a federação é muito organizada e oferece com frequência eventos e campeonatos específicos para crianças pequenas. Esses eventos deixam a competição um pouco de lado e trabalham todos esses valores tão importantes que a gente já mencionou, fazendo com que a criança tenha novas experiências e tenha ainda mais vontade de continuar praticando. Natação. A natação é um dos esportes mais recomendados para crianças pequenas. Embora algumas escolas já ofereçam aulas e atividades para crianças desde bebês, normalmente as escolas aceitam crianças a partir dos 2 anos. A natação é considerada um esporte completo para as crianças, pois ela desenvolve a coordenação motora, a flexibilidade, o desenvolvimento físico e principalmente cardiorrespiratório. Uma outra contribuição incrível que a natação oferece para os seus praticantes, principalmente para as crianças, é o desenvolvimento da sua imunidade, principalmente relacionados a problemas respiratórios, como gripes e resfriados. Essa característica é especialmente importante para aquelas crianças que moram em cidades com climas mais frios, como Curitiba, por exemplo. Crianças que costumam nadar com mais frequência costumam apresentar uma postura impecável e um desenvolvimento físico muito interessante. Perto dos 2 anos de idade, os pediatras costumam fazer uma previsão de qual vai ser a altura que a criança vai ter na idade adulta. Então eles analisam ali os gráficos que aparecem na carteirinha de vacinação e normalmente eles dão 2 alturas diferentes. O seu filho vai ter 1,80 se não nadar e 1,84 se ele praticar a natação. Olha a diferença. Mas apesar de todos os benefícios que nós comentamos agora, que a natação oferece por seus praticantes, eu ainda acredito que a maior contribuição de nós colocarmos os nossos filhos cedo para praticar esse esporte é a segurança. Saber nadar e saber se virar dentro d'água faz com que as nossas crianças corram muito menos riscos quando elas estiverem próximas a uma piscina ou uma praia, por exemplo. Esportes coletivos. Moramos no Brasil e com isso não preciso dizer que o esporte coletivo mais comum e que é oferecido para crianças pequenas com mais frequência são o futebol e suas variações. E encontramos também, com uma menor frequência, outras modalidades, como basquete, vôlei, mas normalmente oferecidas para crianças um pouquinho mais velhas. Os esportes coletivos, além das habilidades físicas e motores, contribuem de uma forma muito interessante para o desenvolvimento da socialização da criança e das atividades de cooperação. A socialização e a cooperação são habilidades, são ferramentas que a criança vai poder usufruir para o resto da vida. Além das amizades, quando você está dentro das 4 linhas, você é colocado com frequência em situações que te desafiam, como um gol contra ou um jogador mais rápido para você marcar. E como você lida com isso? Não só individualmente, mas também coletivamente, levam os seus relacionamentos a um outro nível.
Contando algumas experiências pessoais, eu tive ao longo da vida experiência com alguns esportes, normalmente individuais. Mas ali durante a minha adolescência, eu pratiquei basquete durante alguns anos, ali no colégio, e durante esse período, além de todos os benefícios que o basquete proporciona enquanto esporte, eu fiz os melhores amigos da minha vida. Esse grupo de amigos deixou de praticar o esporte já há algum tempo, mas a gente continua muito unido. Ou seja, os esportes coletivos são uma grande contribuição para o desenvolvimento social, especialmente para as crianças que têm dificuldade nessa área, como as crianças muito tímidas ou que gostam que tudo seja sempre do jeito delas. O esporte que mais se encaixa com o perfil do seu filho. Quando eu falo aqui em perfil, eu falo tanto do ponto de vista de temperamento, do perfil psicológico, como também do perfil físico. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que desde cedo apresentou uma super tolerância à dor. Era uma daquelas crianças que ainda pequenininhas corriam pela rua, tropeçavam, caíam, ralavam o joelho, ficavam com aquele joelho sangrando, achavam divertido e continuavam correndo. Teve um episódio que ele devia ter aí seus 6 anos, ele estava andando de bicicleta na rua, uma descida leve, e estava vindo com uma certa velocidade e me chamou. Tio, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. E apertou o freio com toda a força para derrapar a bicicleta. Só que ele apertou o freio da frente e com isso a bicicleta capotou, ele caiu no chão, a bicicleta caiu por cima dele e ele levantou como se nada tivesse acontecido. Ou quase nada, né? Claro que ele ficou um pouco assustado, mas ficou ainda mais preocupado com a possibilidade de levar algum tipo de bronca. Esse tipo de criança, esse tipo de perfil, ele é muito interessante para alguns determinados esportes. Esse meu sobrinho, no caso, hoje em dia, ele anda de skate, que é um esporte perfeito para crianças com essa característica. O biotipo da criança é também uma ótima referência para que a gente possa escolher o melhor esporte para ele. Eu acho incrível e sempre converso sobre o assunto com as crianças, com os meus alunos, sobre a abertura das Olimpíadas. A abertura das Olimpíadas parece, de alguma maneira, com um desfile de super-heróis. Tem atletas altos, atletas baixos, atletas fortes, atletas magrinhos, e cada um desses perfis é perfeito para o esporte que esses atletas praticam. Claro que existem exceções e crianças pequenininhas podem sim participar de esportes normalmente para crianças maiores, mas a gente tem que ter consciência que ela vai ter uma dificuldade muito maior em se destacar num esporte em que o biotipo dela não é o mais adequado. Na última semana eu assisti a uma entrevista muito boa do Thiago Splitter. O Thiago Splitter foi um jogador de basquete da seleção brasileira, jogou na NBA também, foi campeão, e ele contando um pouco a relação que ele tinha com a altura. Ele falou que desde muito cedo, ali seus 11, 12 anos, já era muito maior do que os colegas, tinha 1,75, 1,80. Hoje, para vocês terem uma ideia, ele tem 2,10. E nessa entrevista, ele comenta que em função da altura dele, muito acima da média, ele sempre se sentia um estranho em todos os ambientes que ele frequentava, à exceção do esporte. No basquete, os atletas costumam ter uma altura acima da média das demais pessoas. Então, quando ele começou a praticar o basquete, ele se sentiu pertencendo àquele grupo. Ele se sentiu bem dentro daquele grupo de atletas. Claro que a criança pode escolher praticar o esporte que ela quiser, mas se a gente puder oferecer a ela, e claro, ela gostar, de um esporte onde o biotipo dela a favoreça, a chance dela se sentir melhor dentro desse ambiente esportivo aumenta bastante. O esporte da família. Quando o esporte escolhido pela criança é comum a mais de um membro da família, tudo se torna mais fácil, mais prazeroso e os relacionamentos evoluem. Claro que temos que ter cuidado para não forçar nenhuma situação ou forçar o nosso filho a praticar o esporte que a gente gosta, mas que ele não tem vontade. Mas normalmente não é isso que acontece, porque as crianças,
costumam gostar de praticar o mesmo esporte que os pais ou algum outro membro da família. Quando o Joaquim nasceu, eu praticava e participava de campeonatos de mountain bike. Ele adorava frequentar aqueles ambientes de corrida e muitas vezes, quando eu estava preparando a minha bicicleta para uma competição, ele também vinha junto com a sua bicicletinha pequena e ficava também preparando e lubrificando. E ainda hoje, de tempos em tempos, a gente gosta de sair para dar as nossas voltas de bicicleta, o que é muito bom. Espero que essa conversa tenha ajudado a vocês conhecerem um pouco melhor alguns esportes e seus benefícios e que tenha também contribuído para vocês fazerem as melhores escolhas para o esporte ou para os esportes dos seus filhos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.